E hoje nós vamos falar uma outra coisa muito importante. Sobre o que nós vamos falar? Tempo é investimento. Tempo é investimento. Eu penso que a maioria tem a consciência que tempo, ele é algo limitado, é um recurso limitado. Como para a maioria das pessoas, dinheiro também é um recurso limitado. É ou não é verdade? E a gente pode até fazer uma comparação simples entre pessoas que usam o tempo de uma boa maneira e pessoas que estão desperdiçando o quê? O tempo. Fazendo uma comparação com o dinheiro. Pode-se entregar para duas pessoas o mesmo valor. Por exemplo, entrega para duas pessoas R$1.000 para cada uma. Uma recebe aqueles R$1.000 e sai, compra uma coisa aqui, compra outra ali e gasta ali na frente. Daqui a pouco, o que aconteceu com esses R$1.000? Acabou. E ela, o que eu gastei? Gastou muitas das vezes só em besteira. E a outra pessoa, com esses mesmos R$1.000, com o mesmo valor, ela quando recebe, se ela é fiel a Deus, o que ela pensa primeiro? Vou separar o quê? O que é de Deus, as primícias. Depois, ela pensa, peraí, eu tenho aqui uma conta para pagar, então eu vou aproveitar esse valor, eu vou saldar esse compromisso. Algo em casa quebrou, eu vou aproveitar para substituir, para consertar. Eu vou procurar usar da melhor maneira esse recurso. Se eu posso guardar um pouco desse recurso para um momento de emergência, então eu vou guardar, porque quando eu precisar, eu vou ter. Por exemplo, ainda dentro disso, e falando diretamente do tempo, que é um recurso limitado, as mesmas 24 horas que eu tenho, você tem, todos o quê? Todos têm. É ou não é verdade? O rico, as 24 horas dele, são as mesmas 24 horas do pobre. Como cada um vai usar esse recurso, vai depender das prioridades de cada um. E muitos, no que diz respeito à vida amorosa, têm usado esse recurso limitado, que é o tempo, de maneira a desperdiçar esse recurso. E Deus, Ele mostra o valor que Ele dá para que seja dedicado tempo ao casal. Olha só o que diz o texto sagrado, Deuteronômio 24:5. Quando um homem for recém-casado, não sairá ao que, gente? A guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. E diz mais, nem se lhe imporá encargo que? Algum. Por um ano inteiro. Aí você diz assim, mas bispo, nos dias de hoje, quem vai poder ter uma lua de mel de um ano? Eu entendo, pessoal, que ninguém nos dias de hoje pode fazer isso, devido às suas responsabilidades, seus compromissos. Mas aqui está dando uma ideia do valor que Deus Ele dá
para que a pessoa venha dedicar o seu tempo no seu relacionamento. E isso mostra que é possível, né? É necessário, não só possível, mas é necessário esse tempo para o casal desenvolver o conhecimento um do outro. Imagina, o início do casamento é o período de adaptação, é o momento em que eles vão mais se conhecer. Só que a gente aprende que esse conhecimento ele não tem um prazo, ele é o tempo todo. Enquanto a gente viver, a gente tem que continuar conhecendo um ao outro, porque sempre tem desafios, situações que vão acontecendo e a gente vai mudando, a gente vai tendo coisas que mudam pensamentos, e você não quer ser surpreendido, depois de um tempo, como alguns casais são, quando um olha para o outro e diz assim: ué, que pessoa é essa aqui do meu lado? Eu não conheço, não é a mesma com quem eu me casei. Mas, às vezes, isso acontece justamente porque não aconteceu, o tempo não foi uma prioridade entre o casal. Então, ao invés de passar o tempo e haver uma união, um companheirismo, os dois se tornarem um, o tempo passou e houve a distância. Isso não acontece de um momento para o outro. E tampouco isso é algo, a questão do investimento do tempo no casal, quando a gente fala disso, isso não é algo só para quem tem tempo sobrando. Isso é para todos. E quando a gente é casado, a gente tem uma aliança com alguém, então, depois da nossa aliança com Deus, a segunda prioridade é o tempo do casal, é o tempo de você perceber como que o outro está, o que está acontecendo. Isso não é algo de você marcar na agenda e fazer uma vez por mês. Isso é todos os dias. E uma das maiores reclamações dos casais é essa, o celular. A pessoa dedica tempo ao celular, às redes sociais, mas não tem dedicado tempo à esposa, ao marido. Tem desperdiçado tempo. E é muito comum ver essa cena em qualquer lugar que você vai, onde tem uma praça de alimentação, você vê as pessoas comendo juntas numa mesma mesa, mas cada uma com o quê? Com o seu celular. Então, na verdade, estão juntas, perto, próximas fisicamente, mas a presença não está ali de verdade, porque cada um está no seu mundinho. Então, lógico, né, não estamos dizendo que você vai jogar o seu celular fora. Nós usamos muito. E você vê, todo dia tem que ter momento em que a gente consiga se conectar. No nosso caso, a gente tenta, todos os dias, pelo menos ter uma refeição que a gente faz junto. E ali a gente não está só comendo, mas a gente está conversando, a gente está olhando nos olhos. Exatamente, está acontecendo um relacionamento de verdade. E isso é muito bom, é uma coisa tão comum, tão corriqueira, que você não precisa investir muito, né, financeiramente. Você faz isso em casa, mas isso traz um retorno muito grande. E muitos desperdiçam esse momento. É sempre aquela correria, não existe uma intenção de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E é justamente porque não tem havido essa intenção de passar tempo com a pessoa, de entender o que está acontecendo. Todos os dias, mesmo que, né, poxa, todo dia a gente dorme junto, obviamente. Mas, ainda assim, quando a gente acorda, a gente pergunta: e aí, dormiu bem? Tudo bem? Geralmente, a resposta é sempre a mesma: não, dormi bem, tudo bem. Mas não é nem pela questão de o que aconteceu à noite. É o interesse que um tem pelo outro, de
saber como o outro está, porque casar, ou pelo menos teria que ser assim, os dois se tornarem o quê? Uma só carne. E isso exige esse tempo. E quando a gente fala assim, ô Marilice, tem pessoas que dizem assim: mas vocês não sabem da minha rotina. Eu queria também ter condições da gente passear, da gente comer fora, da gente poder viajar. Tem casais que fazem tudo isso e estão infelizes, estão se divorciando, estão se separando. Então não depende de condições financeiras. A vida é muito corrida. Tem aquele ditado, não tem? Quando a pessoa não encontra tempo para cuidar da saúde, ela está precisando cuidar da saúde, e ela não encontra tempo para cuidar da saúde, depois ela vai ter que encontrar tempo para quê? Para ir para o hospital, para fazer tratamento. Ela não teve tempo para cuidar da saúde, depois vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Não é diferente no relacionamento. Se a pessoa fica dando desculpas que ela não tem tempo, eu não posso, que nem a gente falou coisas tão simples, fazer uma refeição juntos, irem para a cama, dormir no mesmo horário, vamos juntos, antes de dormir, conversam, não deu para conversar durante o dia, ali antes, como é que foi seu dia, isso e aquilo, e amanhã o que você pretende fazer, está um inteirado da vida do outro. E às vezes é uma família, tem filhos, e até existe o tempo em família, mas o tempo em família não substitui o tempo do casal. E se o casal não estiver bem, logo não tem o quê? Família. Então, não pode se negligenciar esse tempo. E um uso errado do tempo, que muitas pessoas fazem, é pensar que o tempo sozinho resolve problema. Isso é uma coisa que ele não faz. O tempo não resolve problema sozinho. E muitas conversas que acabam sendo adiadas com a desculpa da falta de tempo, um dia aquele problema volta. Então, tem que, às vezes, parar tudo para resolver uma situação. E se ninguém parar de dizer assim, vamos conversar sobre isso, aquilo ali não vai se resolver sozinho. Então, o tempo, ele pode ser um aliado se você usá-lo para as conversas importantes. Porque, às vezes, ele é usado para ficar implicando com o outro, reclamando, ou só falando de problemas. Mas usar o tempo de maneira inteligente, investir o tempo na vida amorosa, é saber usá-lo para o conhecimento, mas também para, quando tem problemas, resolvê-lo de uma maneira inteligente. E aqueles que não têm tempo para o marido, para a esposa, mas encontra tempo para praticar um determinado lazer, a esposa fica em casa e ele vai jogar o futebol com os amigos. Aí há situações que a esposa sai com as amigas e o marido fica em casa. Não tem tempo para quem deveria ser prioridade, mas tem tempo para outras coisas. Tudo isso vai desgastando e vai contribuir para esse relacionamento, que com certeza dessa maneira já não está bom, ficar ainda pior. Quando a gente se volta àquele que é o Senhor do tempo. E quem é o Senhor do tempo? Quem que é? Deus. Ele é o Senhor do tempo. Tanto é que o tempo para Deus é diferente do que é para a gente. Para a gente existe passado, existe presente, futuro. Para Deus não tem passado, para Deus não tem futuro. Ele é o Senhor do quê? Do tempo. Então, com Ele, quando se volta para Ele, aí sim há como Ele suprir
daquela decisão para frente, o tempo que foi perdido. Joel 2:25. O que diz? Restituí-vos-ei os anos que foram o quê? Consumidos. Quando a pessoa, ela começa a ter tempo também para se relacionar com quem? Com Deus, que é o Senhor do tempo. Então, ele restitui aquele tempo que foi perdido. 2 Pedro 3:8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E o que mais? E 1000 anos como um dia. Você, solteiro, você diz assim: eu tenho vindo aqui na terapia, esse tempo que você está usando vindo aqui na terapia, é um tempo que quem vai ganhar com esse investimento é você. Se você, claro, vem e diante daquilo que você aprende, você coloca em prática. Você vem na hora dos solteiros, você dedica esse tempo, você está usando esse recurso da maneira certa. Claro, é vir para a hora dos solteiros para realmente estar presente, interagir, participar, ser visto no bom sentido. Você está lá no aplicativo, quero te conhecer, você está ali, não como algumas pessoas já contaram, que ficaram ali um tempo, eu estava lá só para dizer que estou no aplicativo. Não, está lá, é buscando se apresentar da melhor maneira. Você está usando esse recurso da maneira certa e vai ter resultado. Você está vindo aqui, você está plantando com quem? Com Deus, que é o Senhor do quê? Do tempo. Bispo, como é que eu vou investir meu tempo em um relacionamento se eu ainda não tenho ninguém? Então você vai estar investindo primeiro no seu relacionamento com quem? Com Deus. E investir no seu tempo com Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dirigir, Ele não vai deixar você errar. Você diz assim: eu não sou solteiro, eu estou num relacionamento, mas eu estou vindo sozinha, sozinho. Meu marido não me acompanha, a minha esposa, por enquanto. Use o seu tempo como você tem sido orientado, para primeiro agradar a Deus, tratar ela bem, tratar ele bem, e independente como aquela pessoa por enquanto está usando o tempo dela, de repente não reconhecendo o bem que você faz para ela, não te valorizando, não tem problema. Quem vai te honrar é quem? Quem vai te honrar é Deus. Então, proteja o tempo do casal. Saiba que isso é importante. Então, todos os dias, faça tempo para saber como o seu marido, a sua esposa está, o que ela está passando, precisa de ajuda. Faça disso uma rotina. Isso é uma boa rotina, isso é um hábito saudável. Às vezes não vão estar falando, não vão estar conversando, mas estão próximos. Estão ali percebendo como que o outro está reagindo, o que está acontecendo, para amanhã não haver aquela surpresa desagradável. Pelo contrário, o tempo vai passar e vocês vão se tornar cada vez mais unidos, cada vez mais um. E que é isso que Deus quer. Tá aí. Quem tem o seu tempo, tem uma parte de você. Se você dedica todo o seu tempo ao seu trabalho, quem está te tendo? O seu trabalho. Se você dedica todo o seu tempo, a maior parte dele, aos seus amigos, aos seus familiares, primeiro do que o marido, do que a esposa, eles estão tendo o quê? Você. Essa é a realidade. Quem não encontra tempo para cuidar do relacionamento, a vida está corrida, e isso e aquilo, é trabalho, só eu sei como é a minha vida, daqui a pouco vai ter que arrumar tempo para quê?
para cuidar do divórcio, para cuidar da separação, para cuidar da solidão, para cuidar da frustração na vida amorosa. Então, use esse recurso que Deus tem dado para todos nós, usemos da melhor maneira. Tempo, como a gente falou, é investimento. E quem ama faz o quê? Faz tempo. Quem ama, faz tempo. Aqueles que querem desfrutar do amor de aliança, do amor que vem de Deus, do amor que vem da fé, tem que investir tempo, sobretudo no seu relacionamento com quem? Com Deus. Tem que ter tempo para falar com quem? Com Deus. Tem que ter tempo de meditar na palavra de quem? De Deus, de priorizar a Deus. Ele que é o Senhor do tempo.